Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Terceirização. Em alguns casos, ela pode ser aplicada, em outros não. Esse é o tema da entrevista especial de hoje. Não perca, vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto e tem mais. Quais os perigos que o trabalhador corre quando está no trânsito? Como evitar acidentes? Equipamentos de proteção. Dicas que você precisa conhecer. A instalação de câmeras em banheiro gera dano moral. Esse é o tema do julgamento da sessão de dissídios individuais. Gostou? Então não saia daí, porque o TV TST já está no ar. A gente começa com um resumo das principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho anulou um acordo coletivo de uma empresa que mandava suspender a cesta básica do trabalhador que entrasse de licença médica mais de uma vez por mês. Para o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, já existe precedente no tribunal que considera discriminatório excluir empregados de benefícios por causa de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. A decisão foi unânime. De acordo com a 7ª turma do TST, o patrão pode chamar a polícia para conter o movimento grevista de empregados. Caso a ação policial seja abusiva, o empregador não pode ser responsabilizado por isso. A decisão teve como base o caso de trabalhadores rurais que alegaram terem sido agredidos por policiais enquanto faziam uma greve na fazenda em que trabalhavam. Para o relator do processo, ministro Ives Gandra Filho, os fatos relatados pela empresa revelaram a necessidade do empregador pedir apoio policial. Um engenheiro eletrônico do Rio de Janeiro conseguiu o reconhecimento da relação de emprego com a Rádio Imprensa. Ele não conferiu se a carteira de trabalho estava assinada e por isso entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando que durante 2 anos trabalhou na Rádio Imprensa do Rio de Janeiro sem registro. Para o relator do caso na 2ª turma, ministro Caputo Bastos, o vínculo de emprego do engenheiro referente aos 2 anos deve ser reconhecido. Todos os dias, milhões de brasileiros enfrentam trânsito em grandes e pequenas cidades. Dirigir é a função principal de trabalhadores como motoristas de ônibus, de táxis, de caminhão, entregadores e por aí vai. Eles passam horas ao volante, enfrentam congestionamentos, precisam escapar de manobras arriscadas sem tirar o estresse por si só do trânsito, não é mesmo? Hoje você vai ver o que é preciso fazer para tornar a profissão menos arriscada. Quem dá as dicas é a repórter Noêmia Colonna. A tragédia foi em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus perdeu o controle e atingiu o condutor da moto e o motorista e um passageiro deste carro de passeio. O motociclista era Erudá Barreira de Souza Filho, tinha 21 anos e trabalhava como mototaxista. No momento do acidente, estava indo pegar um passageiro. Não conseguiu, perdeu a vida no trânsito. Sem chão, perdi minha vida. Ele trabalha... Perder um filho é a maior dor do mundo. Um menino muito bom, muito trabalhador, dedicado à família, andava na sua casa, você estava em casa, de repente ele chegava para pedir a benção, abraçar e procurava a família sempre. Um menino muito bom. Não merecia. Tristes histórias como a de Erudá se repetem todos os dias.
Motoristas de ônibus, motos, caminhões são as maiores vítimas que, por trabalharem no trânsito, ficam mais expostos ao perigo. O principal risco que o trabalhador, no dia a dia, motociclista, é justamente a questão da qualidade de trânsito que existe hoje em Brasília e no Brasil. As pessoas não estão preparadas para andar de moto. Existe uma quantidade grande de motociclistas que não tem carteira de moto, que não tem um treinamento para andar de moto, que não usa capacete. Então nós queremos que o governo mude a forma de tirar a carteira. Esse seria o primeiro passo para diferenciar o usuário comum do profissional. Marcelo Dantas foi caminhoneiro há 30 anos. Hoje, longe das estradas e administrando o próprio negócio de guindastes e carretas, ainda se lembra dos perigos que passava no trabalho. Assalto, má conservação das estradas. A maioria dos caminhoneiros, eles são, em tese, obrigados a usar e fazer uso de alguns tipos de droga, que seria um arribite, um comprimido arribite. Alguns chegam a usar também a cocaína, maconha, para que eles se mantenham acordados devido aos horários que os patrões impõem a eles. O risco de acidente de trabalho para o caminhoneiro não é somente o trânsito ruim. A própria carga representa perigo se ele transportar, por exemplo, produtos químicos ou equipamentos pesados, como este guindaste, que pesa até 25 toneladas. Nós temos, na verdade, duas funções, que seria aqui o operador da máquina e, ao mesmo tempo, o motorista do caminhão. Porque para você estar deslocando esse equipamento de uma obra para outra, do seu ponto de referência, que é a nossa garagem, até as obras, você tem que estar conduzindo o veículo. E, ao chegar no local de trabalho, você tem que executar toda a função que é operar a máquina. As patolas são itens de segurança obrigatórios, pois funcionam como travas para que o caminhão não perca a estabilidade. Nesse tipo de trabalho, a tecnologia é uma aliada do trabalhador para que ele não venha sofrer acidentes, não é mesmo, José Arnaldo? E aí, sem tecnologia, como é que seria esse seu trabalho? Olha, a realidade é que sem a tecnologia a gente não vai muito longe, não. Hoje em dia o equipamento, o maquinário, ele está aí para ajudar a gente e, com certeza, trazer benefícios, né? Equipamentos de proteção, dormir bem, evitar a pressa. São alguns cuidados que podem reduzir os acidentes, mas quando eles acontecem, também podem mudar para sempre a vida do trabalhador. Veja na segunda parte da reportagem especial. Cinto de segurança sempre. Olhar atento ao que acontece no trânsito. Velocidade adequada à via. Medida simples que os motoristas de ônibus têm que tomar todos os dias para não se acidentarem. Este diretor de RH de uma empresa de transportes urbanos em Brasília explica por quê. A área é muito arriscada porque temos aí vias que se misturam, carro pequeno, motos, ciclistas. Não temos vias exclusivas para dar um melhor tratamento, inclusive, à operação. Então é muito arriscado no dia a dia, o motorista está ali de 6 horas por dia praticando aquilo e tem que estar muito preparado para que não aconteçam os acidentes. Mesmo com todo investimento em segurança, 15 a 20 colisões acontecem por mês, algumas com vítimas fatais. Diariamente nós temos palestras, nós trazemos e convocamos motoristas de todos os nossos setores e nós tratamos da direção defensiva, nós tratamos da direção econômica, da direção preventiva e a preditiva. Este ano, infelizmente, tivemos uma causa-morte, né? Foi um acidente realmente em que o nosso motorista foi levado a óbito por conta do tombamento do ônibus, né? O maior inimigo do trabalhador do trânsito não é só o trânsito. O sono, a má postura, as longas jornadas feitas diariamente que podem acarretar em estresse também contribuem para que o trabalhador se acidente. O Eduardo, que é motorista há 15 anos, tira de letra como fez para não se acidentar durante todo esse período. Direção defensiva, acho que essa aí é um dos maiores fatores, né? Direção econômica e direção preventiva, né? A gente ter
aquela condição, todo profissional ter aquela condição de conseguir prever algum acidente, conseguir prever alguma situação que acarretará em algum dano, seja material ou seja um dano humano. O sinal de alerta avisa que mais um acidente de trânsito aconteceu. Se foi com algum profissional do trânsito, é ainda um acidente de trabalho. A grande vilã costuma ser a alta velocidade, como explica esta capitã do Corpo de Bombeiros. No caso de motoristas de ônibus coletivos, geralmente é a imprudência e o excesso de velocidade nas vias, associado principalmente à questão da manutenção dos veículos, que geralmente são precárias. E por ser a velocidade a principal responsável pelos acidentes que tiram a vida ou trazem sequelas aos trabalhadores, é que uma lei foi promulgada em julho deste ano. A norma proíbe qualquer prática que estimule o aumento da velocidade entre motociclistas profissionais. Nós ficamos felizes de ter essa regulamentação dessa lei. Nós queremos que tenha mais esclarecimento dessa lei, como vai ser punido, como vai ser feito, se vai caçar o CNPJ da empresa, o alvará de funcionamento, que realmente ele vai pagar por essa multa, ele não pode participar de licitações, que não fique só no papel essa lei. Enquanto a solução para a redução de acidentes de trabalho no trânsito é implementada aos poucos, resta ao Judiciário impor pagamentos de indenizações como forma de punir empregadores que não zelam pela segurança do trabalhador. Com isso, protestos da família de Erudá, o jovem mototaxista que perdeu a vida enquanto trabalhava, serão cada dia menos comuns. E no próximo bloco tem julgamento na sessão de dissídios individuais. É daqui a pouco. Até já! Pena de confissão, você sabe a quem se aplica? Então fique ligado no que diz a súmula do TST. A súmula 74 diz que a confissão deverá ser aplicada à parte que, intimada, não comparece à audiência que deveria depor. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder e dever de conduzir o processo. Veja o que isso significa. A súmula 74 do TST fala sobre a confissão ficta, que significa que os fatos narrados na exordial serão considerados como verdadeiros no caso de o reclamado se ausentar da audiência em que deveria comparecer. Isso não irá implicar em cerceamento de defesa no caso de o reclamado requerer novas provas e ser indeferido pelo juiz. Por exemplo, no caso de o reclamado requerer prova pericial, testemunhal, após a audiência em que não compareceu, será indeferido pelo juiz e não caracterizar o cerceamento de defesa. A seção 1 de dissídios individuais decidiu que câmera de vídeo em banheiro masculino gera indenização por dano moral. O equipamento foi instalado pela Guarda Municipal de Americana, no interior de São Paulo. Sentindo-se constrangidos, os empregados buscaram os direitos na Justiça do Trabalho. Veja na reportagem. O que você acha de ser monitorado a todo momento dentro do ambiente de trabalho? Eu não acho correto. Você tem uma pessoa no seu trabalho, no seu local de trabalho que você não confia, é melhor demitir, né? Com certeza eu ficaria incomodada, né? Igual eu estou na sala de aula, se estiver o tempo todo me monitorando, né? Com certeza eu vou ficar achando que eu não posso fazer do meu jeito, né? Que estão me controlando. Para este empresário, é importante que haja um sistema de filmagens na empresa para manter a ordem no trabalho. O objetivo em manter as telas monitoradas, assim como os computadores e o ambiente interno da empresa, é verificar exatamente o que os colaboradores estão fazendo.
de pró e contra. Monitorar o ambiente de trabalho é comum em muitas empresas, mas na Guarda Municipal de Americana, em São Paulo, um trabalhador entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, afirmando que até no banheiro masculino haviam câmeras de segurança. Segundo a instituição, a gravação era feita para garantir a integridade física dos trabalhadores por causa de diversos ataques da facção criminosa PCC. Para o relator do caso, na seção 1 de dissídios individuais, ministro Aloísio Correia da Veiga, refeitórios e banheiros são lugares onde o empregado tem direito à privacidade e, por isso, não cabe a instalação de câmeras. Mas, para o relator, o valor da indenização de R$ 45 mil pedido pelo trabalhador era muito alto. O ministro manteve a decisão do TRT de Campinas e condenou a Guarda Municipal de Americana ao pagamento de R$ 5 mil por dano moral ao trabalhador. Para este advogado, a empresa deve ter cautela na escolha dos locais onde instala câmeras de segurança, para não ter problemas futuros na Justiça do Trabalho. Nós vivemos uma sociedade ameaçada pelo surto de violência. Então, todas essas providências devem ser discutidas com os funcionários de tal forma a guarnecer os pontos estratégicos da empresa. Por exemplo, cofres, entradas de determinados ambientes fechados, ambientes restritos a funcionários. Agora você acompanha como foi o julgamento. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, embargos em recursos de revistas, 14.500 de 2007. Ministro Aloísio. Senhora presidente, trata-se de uma ação por dano moral em que responde a Guarda Municipal de Americana. E a denúncia, e naturalmente comprovada, é de que houve instalação de câmera de vídeo no banheiro masculino da Guarda Municipal. E, por isso, a violação à intimidade. E estamos discutindo aqui o valor da indenização e a majoração pretendida pelo empregado. O recurso de revista não foi conhecido. O recurso de embargos, ele dá qualidade ao conhecimento em razão de um acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma, no qual eu fiquei parcialmente vencido com relação ao valor da indenização, que o Tribunal Regional ele tem mantido a indenização por dano moral em R$ 5 mil. Eu, na turma, mantinha esse mesmo valor. No entanto, fiquei vencido e lá se majorou para R$ 20 mil. E esse é o acórdão que é o paradigma para conhecimento do recurso. Eu aqui, a turma também não conheceu e manteve os R$ 5 mil. Eu estou conhecendo e provendo para majorar essa indenização, fixando em R$ 10 mil, exatamente para criarmos um valor, ou então uma mensuração que seja, pelo menos, razoável para todos os processos. E é verdade, a sentença que, no caso, arbitrou R$ 15 mil. Cada sentença tem um valor do dano diferente. Os 5 mil, de fato, como há discussão da majoração, entendi em fixar em 10 mil exatamente por uma razão. Em face também do número de ações sobre o mesmo tema. São mais de 400 ações envolvendo a Guarda Municipal de Americana. E por isso que, fixando um valor, creio que nós tenhamos um parâmetro. Os ministros estão de acordo? É esse meu voto. Querem elevar mais? Senhora presidente, eu acho que o parâmetro da Igreja Sexta Turma, que é o acordo paradigma, nós deveríamos adotar 20 mil. Mas aí eu fiquei vencido lá, pô. Você ficou vencido. Ficou vencido lá, tem jeito de se adaptar à jurisprudência da sua turma. É ruim. Então, eu estou ponderando nesse sentido, de que nós temos um parâmetro fixo aí, que é da turma, é uma lesão gravíssima à intimidade das pessoas, não é? Na medida em que vai ao sanitário, isso é uma estupidez imensa. Então, realmente, eu estaria ponderando o ministro relator para adotarmos esse parâmetro do paradigma. A única coisa é que a Guarda Municipal de Americana não é uma empresa privada
né? Quem paga é o povo, no final das contas. Eu também acho. Não é mesmo? Então, eu estou apenas dando um parâmetro ou mensurando, no sentido de criar uma obrigação ou uma reparação de um dano e inibir a prática. Agora, é sabido que essa prática vai ser multiplicada por pelo menos 400. Né? E fiz uma média com aquilo que eu fiquei vencido, com o voto vencedor, e trazendo, não é o que eu propunha inicialmente. Nós podíamos tomar uma votação aqui simbólica se a maioria adotasse os 20, Vossa Excelência aceitaria, né? Para que não haja divergência. O ministro Horácio vai abrir divergência? Ou... Não, nós vamos pedir a Vossa Excelência que faça uma sondagem, se todos, se a maioria aceitar. Eu quero ser sondado em primeiro lugar. Tá bem. Quero ser sondado em primeiro lugar. O presidente relator já está majorando em 100%. Eu também acho. Eu prefiro a majoração de 100%. Então, estão de acordo? Pois não, ministro Renato. Acho que o valor é pequeno, de fato, do ponto de vista compensatório. Claro. Mas temos considerado, do ponto de vista dissuasório, que se trata de um município. Pois é. E de município médio. De modo que, em razão deste fato, eu acompanho o relator. É o que me parece também. Ministro Lélio, gostaria de se manifestar? Sim, senhora presidente. Eu tenho extrema dificuldade nesse processo, por isso tenho sempre me posicionado no sentido de valorizar o que decidem as instâncias ordinárias, mas a SDI, hoje mesmo, já desautorizou esse meu entendimento. Agora, me parece que elevar de 5 para 10 mil diante de um fato dessa gravidade não cumpre sequer o caráter pedagógico da medida e, com todas as vênias, eu não consigo estabelecer essa distinção em função da natureza da parte. Afinal de contas, o dano à intimidade é igual para servidor público ou para trabalhador da iniciativa privada. Então, eu peço veniamente relator e acompanho a proposta do ministro Horácio, até porque já há precedente nesse sentido e é por esse precedente que estamos conhecendo do recurso por divergência. Senhora presidente, só para manifestar, quer dizer, o meu critério de arbitramento não foi a questão do dano em si, mas não é por ser mulher, do volume de pessoas abrangidas pela condenação. Não é aquela, vamos dizer assim, condenação que representa 10 milhões. Aí não tem como pagar, não vai receber nunca, né? Então, sabe, é pela proporção, fixando, segundo critérios, até pelo poder econômico. Quantas pessoas no Bradesco têm lesão por esforço repetitivo? Se for fazer essa conta também, vamos chegar à conclusão de que não podemos condenar em mais de R$5 mil. Então, é uma dificuldade de fazer isso na instância extraordinária. Eu acho terrível essa instância extraordinária. Agora, sabe qual foi a motivação da não majoração na turma, de minha parte, que fiquei vencido? Foi exatamente isso. Isso é tema para a instância ordinária. A minha discussão sempre é essa. Na instância extraordinária, salvo na teratologia, eu não posso examinar e mensurar o tamanho, não é mesmo? Da lesão. Mas esse caso atende àquela exceção que nós fixamos aqui. Vossa Excelência está exatamente na exceção. E não perca no próximo bloco, tem a continuação do julgamento, o quadro sobre os serviços do TST e uma entrevista especial sobre terceirização. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Até já! Os ministros da seção 1 de dissídios individuais entenderam que o uso de câmeras de vídeo em banheiro gera constrangimento ao empregado e por isso deram ganho de causa a um trabalhador do município de Americana. Ele também queria aumentar o valor da indenização, mas neste caso o pedido não foi aceito. Veja por quê. Senhora presidente, sem querer então, atropelar, só uma consideração. Eu vou tomar já os votos, né, porque
a questão realmente suscitou divergência. Então, o relator é o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que aumenta, provê para ajustar a reparação em danos morais em R$10 mil. O ministro Horácio diverge para arbitrar o valor em R$20 mil. Ministro Augusto César, não, ministra Rosa. Senhora Presidente, eu peço vênia, mas o meu sentimento pessoal seria no sentido de não conhecer. Porque a conhecer para uniformizar. Se o Aresto Paradigma fixou em 20 mil, o único sentido, já que os embargos se debruçam exclusivamente sobre a divergência no quanto indenizatório, em função dessa lesão, eu, com todo respeito, eu acho que eu uniformizaria. O meu voto seria na linha do voto do ministro Horácio. Mas eu tenho muita dificuldade. Nós aqui ficamos quase como uma instância revisora de turma. Então, a minha tendência seria não conhecer, na linha do que eu já tenho votado. Agora, eu compreendo que aqui é aquela exceção trazida. Então, com todo respeito, eu acompanho o ministro Horácio, pedindo toda a vênia. Conhece e ministro Augusto César. Senhora Presidente, eu ia me lançar vencido na admissibilidade ao final do julgamento, porque percebo o sentido da equidade aqui, da justiça, na hora em que se pretende tentar uniformizar. Mas penso que essa chacota, né, da população, da imprensa local, isso pode eventualmente ter uma implicação maior na dimensão individual, subjetiva, de cada um desses possíveis lesados. Eu não gostaria de, deste processo, fugir à regra que nós estaríamos estabelecendo em razão de vislumbrar uma exceção à regra. Eu não conheço, mas conhecendo, já que a intenção é uniformizar, aí eu concordo com a ministra Rosa, o ministro Horácio também, eu acompanharia no mérito do recurso o ministro Horácio. Aliás, como votei na turma, né? Ministro José Roberto. Senhora Presidente, hoje pela manhã discutimos um caso semelhante e chegamos ao entendimento majoritário de que, se o aumento ou a diminuição é de pouca proporção, ou é pequeno, é pouco significativo, é melhor não mexer. Entendo também que aqui a função uniformizadora deveria nos levar a adotar o paradigma dos R$20 mil. E aumentar de 5 para 10, talvez seja melhor não mexer. Se é para aumentar, aumentemos para 20 mil. Aumentemos para 20 mil. Eu acho que sim, mas eu acho que a função suasória aí vai ser melhor atendida com os 20 mil. Peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Ministra Adelaide. Senhora Presidente, eu fico numa situação muito difícil, porque essas questões relacionadas com dano e com a fixação do valor do dano, eu realmente fico muito preocupada. Mas fico também muito sensibilizada com o argumento do ilustre relator com relação a esse tratado de um município, né? Então, eu fico numa situação bem complexa. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Desembargador Sebastião Oliveira. Senhora Presidente, de manhã, o julgamento que eu assisti, que eu não participei, foi mencionado que o conhecimento dos embargos é para aquelas situações teratológicas, né? Ou valores excessivamente módicos ou valores estratosféricos. Que não caberia a essa sessão fazer dosimetria desse valor. Então, o meu primeiro voto no sentido de não conhecer, porque 5 mil não é um valor excessivamente módico. Então, acho que não se enquadraria nesta exceção. Se vencido no conhecimento, e se for fazer exatamente a dosimetria do valor, aí eu preferia aumentar. Não sei se para 20 ou para 15, que me parece que a sentença arbitrou em 15, eu não sei se o reclamante recorreu da sentença. Então, o meu voto no sentido de não conhecer. Se conhecer, eleva o valor. Ministro Brito Pereira. Senhora Presidente, eu inicialmente
Inicialmente, estava tendente a acompanhamento de relator no que majora para 10 mil, mas também não conheço, porque não tenho informações de que a parte teria recorrido sobre aquele valor, e aqui inspirado no voto do ministro Sebastião Oliveira. Não conheço. Ministro Renato. Acompanho o relator. Ministro Lélio. Senhora Presidente, eu venho me manifestar no sentido de elevar para 20 mil, mas porque nessa mesma sessão fiquei vencido quanto à tese de que não devemos aqui ficar fazendo dosimetria. Mas me parece que a maioria dos colegas se inclina nesse sentido, no sentido de não conhecer do recurso, porque cabe à instância ordinária e, no máximo, à turma fazer essa avaliação. Então, o meu voto é pelo não conhecimento e, caso superado, atento à importante observação do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, parece-me que não podemos ir a 20 mil reais, porque a sentença fixou em 15. Eu tive vista dos autos aqui, a sentença fixou em 15 e não houve recurso do reclamante. Então, o máximo seria a fixação de 15 mil. E fiz uma rápida pesquisa de jurisprudência, há 6 casos no tribunal já decididos da Guarda Municipal de Americana, e na esmagadora maioria não se conheceu do recurso dos reclamantes, mantendo a condenação em 5 mil reais. A média tem sido 5 mil. Eu, por isso, acompanho o voto no sentido de não conhecer. Falta-me votar. Eu também pensava isso. Acho que, se nós, na SDI, com o volume de trabalho que temos, ficarmos dosando em outra turma, exceto em casos excepcionalíssimos, a turma é soberana na fixação, ou na redução, ou na ampliação do valor. Até porque está aqui dito que o acordo regional não registra de forma detalhada o fato, e tampouco as consequências advindas para o reclamante. Consigna apenas que foi colocada câmera de vídeo no banheiro e, embora não tenha funcionado, gerou chacotas da população e da imprensa local. Pode ser que tenham retirado até antes, não se sabe. Então, como é que nós vamos aqui ficar? Se é 5, é 10, é 15, eu prefiro também não conhecer. Sim, mas, se me permitir, sim. Eu não sei se estou agindo erradamente, se estou agindo fora do limite que me é imposto pelo recurso, mas, na realidade, a minha preocupação maior foi de criar, naturalmente, um parâmetro para os diversos casos que virão em seguida. Pois é, mas aí não conhece. Sim, mas o que ocorre é exatamente o seguinte: as turmas estão divergindo entre si. Tanto estão divergindo entre si que deu aso ao conhecimento dos embargos. Por que nós não fixamos um parâmetro razoável, já que a média... Os tribunais regionais têm dado... O Tribunal Regional da 2ª Região tem dado 5 mil reais, sempre. Ele provê o recurso para fixar em 5. Aí os empregados todos recorrem achando irrisória. Aqui, as turmas, umas mantêm, como era o meu caso primitivo, outras aumentam para 20, outras aumentam para 20, a 6ª turma. Sim, e assim mesmo por maioria. Ministro Luiz, Vossa Excelência me permite, de 6 turmas, só a 6ª turma elevou o valor da condenação. Então eu não conheço também. E há recursos da Guarda Municipal de Americana também querendo reduzir para 1.500. E as turmas têm rechaçado tanto diminuir quanto elevar. Porque essa matéria, de fato, ela tem um caráter de se esgotar na instância ordinária. Claro. Esses valores... Então, eu reformulo o meu voto e não conheço do recurso de embargos, mantendo a minha versão primitiva. Eu quis fazer isso em homenagem à turma. Porque amanhã vem outra situação que se repete, que aí vão ficar todo dia. Eu também acho melhor, a turma decide. Eu consulto, sim, ministro Horácio. Porque nós decidimos, no dia 30 de junho desse ano, que no julgamento que a SDI rejeitou a possibilidade de se adotar para verificação de especificidade de divergência os fatos nucleares, como disse a ministra Rosa, mantendo intocada a diretriz da súmula 296 e reconhecendo às turmas a última palavra sobre o assunto de fixação de valores. Agora,
uma única exceção foi admitida aqui pela SDI, quando a lesão atinja um universo de trabalhadores da mesma empresa e nas mesmas circunstâncias. A ministra Rosa, inclusive, citou o caso da inclusão dos trabalhadores em lista suja. Eu penso, então, que o nobre relator consegue colocar o caso, esse caso agora, esse caso concreto, nesta exceção. A mesma empresa, o mesmo ato, o mesmo e geral constrangimento atingindo o universo de trabalhadores. Sabe se permaneceu. Então, eu creio que o caso é de conhecimento, segundo já fixamos em jurisprudência. Então, Vossa Excelência mantém o conhecimento. Sim, eu conheço por divergência, porque a divergência é específica. Não é? Então, ao invés de fixar em 10, ou 15, ou 20, eu nego o provimento, deixo os 5 e mantenho naturalmente a... Conhece? Conheço e nego. Conheço porque a divergência é específica. Nego porque o arbitramento embora... depende naturalmente da análise do fato e da prova. Então, eu proclamo que, vencidos os ministros Rosa Maria Weber, Augusto César, Maria Cristina e desembargador Sebastião Geraldo, a sessão conhece por divergência dos embargos e nega-lhes provimento. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A cabeleireira Rosângela Versosa quer saber. Eu tenho um celular da empresa e uma cota para usar. Se eu ultrapassar a cota, será que poderá ser descontado do meu salário? Se trata de um utensílio para o trabalho e existe a fixação de um tempo de uso, é lógico que a utilização além desse tempo deve ser de ônus do próprio empregado. Creio que esse desconto pode ser feito e deve ser, inclusive, previsto no contrato. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita. Ou, se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600, Brasília DF. Cerimônias e eventos fazem parte do dia a dia de um tribunal. Aqui no TST, a equipe literalmente sua camisa para garantir que tudo saia dentro do planejado. Hoje vamos mostrar os bastidores de um trabalho que poucos conhecem na prática, mas que costuma tornar momentos inesquecíveis. Na rotina de Liliane, muita correria. Por trás de todo o evento que acontece no TST, lá está ela. E todo cuidado é necessário para garantir que tudo saia conforme planejado. No bastidor, nós temos a correria, a preocupação, segurança, que temos muitos ministros de Estado. Preocupações compartilhadas por toda a equipe do cerimonial. A solenidade, no mínimo, ela tem que começar com 2 meses de antecedência, por conta de convites que são enviados e tem prazo de correio e tudo mais. Então, nós temos, se uma solenidade vai acontecer em setembro, os convites já têm que ser encaminhados agora no início de agosto. Uma correria. Só a correria mesmo, né? Mais nada. E como é que faz para dar tudo certo no final? Rezar para que dê tudo certo e contar com um trabalho nosso anteriormente. Tudo tem que ser muito bem pensado e organizado. E os preparativos começam bem antes. A Regina tem razão. São meses de dedicação para um momento em que tudo deve ser preciso. Para realizar os eventos, a equipe do cerimonial precisa pensar em todos os detalhes. Nos bastidores, muito trabalho e muita correria para que nada dê errado nos eventos do TST. Aqui, a palavra-chave é planejamento. O cerimonial é planejamento.
E trabalhar com esse planejamento, a nossa equipe está muito apta a isso. Todos muito empenhados, todos trabalhando. Toda essa adrenalina faz parte do trabalho do cerimonial. A equipe é responsável não só pela organização dos eventos, como as cerimônias de posse e a ordem do mérito judiciário do trabalho. É ela também que organiza a recepção de autoridades, estudantes. A terceirização de serviços é adotada por muitas empresas, mas é bom saber que a lei estabelece critérios claros para esse tipo de contratação. Hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre a terceirização, quando ela é permitida ou não e o caminho que o trabalhador deve buscar se sentir que foi prejudicado. E para falar sobre terceirização, o convidado especial do TVTST de hoje é o ministro Pedro Paulo Manos. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TVTST. Ministro, vamos ser bem didáticos. O que é terceirização? Terceirização, Giovana, é um sistema de trabalho pelo qual uma empresa contrata uma outra empresa para desenvolver uma determinada atividade. Isto é, em vez dela desenvolver aquele serviço com empregados próprios, ela desenvolve aquela atividade através de outra empresa. Esta outra empresa, que é a terceirizada, é que é a empregadora desses trabalhadores que vão fazer o serviço terceirizado. E qual a responsabilidade da empresa que contratou sobre esses empregados? Eis o problema. Embora a terceirizada seja responsável pela execução e cumprimento dos contratos de trabalho dos seus empregados, a empresa que a gente chama de tomadora do serviço, aquela que contratou a terceirizada, ela tem uma responsabilidade subsidiária. O que é isso? Se a empregadora não pagar os haveres dos seus empregados, esses empregados podem se voltar contra a tomadora de serviço. Por que isso? Para evitar que a empresa que desenvolve aquela atividade e que terceiriza contrate outras empresas que não sejam idôneas. Então, o que se busca com isso é que a tomadora de serviço fiscalize o cumprimento das obrigações pela terceirizada. Agora, em que situações o serviço pode ser terceirizado, ministro? Pois é. A lei ainda, infelizmente, não tratou desse assunto. De modo que a única regulamentação que nós temos é uma súmula do TST, que veio pela extrema necessidade de colocar algumas regras nesse fenômeno da terceirização. O que é que, em resumo, diz a nossa súmula 331? Que a regra geral é que a empresa desenvolva suas atividades com seus próprios empregados. Mas que aquilo que se chama de atividades meio podem ser terceirizadas. Isso significa, por exemplo, uma empresa metalúrgica. O que é que ela pode terceirizar? Pode terceirizar o serviço de vigilância, pode terceirizar o serviço de refeições, o serviço de limpeza, que são as atividades meio. O que ela não pode é terceirizar o serviço de metalurgia. Então, a regra que o TST estabeleceu, e hoje ainda que vigora, é que não se pode terceirizar atividade fim. Aí a pergunta é a seguinte, mas por que não pode? Porque a terceirização há de servir como uma forma de especializar o serviço. E não pode servir como um modo de precarizar as condições de trabalho. Então, o que não pode a empresa fazer é contratar uma outra para baratear o custo do trabalho e, com isso, o empregado, que deveria ser da tomadora de serviço, ter condições de trabalho piores do que aquelas que deveriam ocorrer.
Isso não ocorre normalmente, ministro? Tem uma diferença muito grande em quem é contratado pela empresa e quem é terceirizado? Não tem uma diferença muito grande? Vamos começar pelos direitos trabalhistas. Quais os direitos que o terceirizado perde? Pois é. Fundamentalmente, o que acontece com o terceirizado é que ele não tem a proteção sindical que tem o empregado da empresa tomadora. E, normalmente, a empresa tomadora pertence a uma categoria de maior poder de negociação, de modo que esses trabalhadores têm mais benefícios na convenção coletiva, têm um salário melhor. E é por isso que não se pode contratar empresa terceirizada para desenvolver atividade fim. Imagine o exemplo da metalúrgica. Uma metalúrgica tem lá 1.000 empregados. Imagine se 500 dele são empregados da metalúrgica. Tem um padrão salarial, tem uma série de benefícios que a negociação sindical lhe dá. E os outros 500 têm salários mais baixos, não têm os benefícios sindicais. Então, isto não é possível. Se desenvolver atividade fim, são empregados da empresa tomadora do serviço. Nesse caso, ainda que formalmente exista uma terceira empresa, se essa questão for discutida na Justiça, a Justiça vai dizer que essa terceirização é fraude e vai reconhecer o contrato de trabalho entre a empresa tomadora de serviços e o empregado, exatamente para evitar o que eu estou chamando de precarizar, isto é, piorar as condições de trabalho. Agora, muito terceirizado, ele trabalha, às vezes, com contrato de trabalho. Deixa de ter FGTS, 13º. Isso é legal, ministro? Não. O terceirizado, ele é empregado da empresa que terceiriza o serviço. E, enquanto empregado dessa empresa, ele tem de ter todos os benefícios que qualquer empregado terá. Não muda nada. Não. Imagine você, voltando ao exemplo da metalúrgica, o serviço de limpeza do estabelecimento é feito por uma empresa terceirizada. Cada uma dessas pessoas que trabalha como empregado no serviço de limpeza tem um contrato de trabalho com a empresa terceirizada. Essa empresa, por sua vez, tem de obedecer às regras que estão na convenção coletiva, no dissídio coletivo das empresas de asseio e conservação, que é a categoria desse pessoal que faz limpeza. Então, como o serviço dele é diferente daquele serviço executado pela atividade fim, que é metalurgia, o tratamento salarial pode ser diferente. Um é metalúrgico, o outro trabalha em limpeza. Mas não pode, como você está lembrando, impedir que o empregado que trabalha em limpeza seja tratado como o autêntico empregado que ele é. Agora, quem fiscaliza se os direitos desse terceirizado, ministro, estão sendo cumpridos? Bom, felizmente hoje nós temos, com uma atuação excelente, o Ministério Público do Trabalho, os procuradores do trabalho e o Ministério do Trabalho, que é a autoridade executiva, nas fiscalizações periódicas que os auditores fiscais do Ministério do Trabalho procedem, eles fiscalizam para verificar se as terceirizações são corretas. E, na hipótese de denúncia ou de diligência do Ministério Público do Trabalho, há primeiro a tentativa de consertar essa situação. Faz-se uma audiência entre as empresas, o procurador propõe uma solução. Caso isso não seja possível, as empresas não atendam, o procurador entra com processo na Justiça do Trabalho. Mas antes da intervenção da Justiça, já há uma atuação preventiva. Agora, tem chegado muitos casos de terceirização incorreta aqui no TST, ministro? Nossa, muitos, muitos. É um número muito maior do que a gente pode imaginar. A tal ponto que, por iniciativa do presidente do TST, nós teremos agora, no início do mês de outubro, uma audiência pública exatamente sobre terceirização. E o que pretende o ministro Dallazen, presidente do tribunal,
com o apoio de todo o tribunal, ouvir a sociedade sobre esse fenômeno que é real, que é a terceirização. Nós queremos, o tribunal, que empregadores, empregados, sociólogos, economistas, a sociedade em geral, traga elementos para o tribunal para que a gente possa avaliar corretamente a nossa súmula, que hoje é a regra para essa terceirização. De tal maneira que a gente adapte a forma de tratar esse fenômeno de uma maneira que seja satisfatória para a comunidade. Agora, isto motivado pela quantidade enorme de processos. Eu poderia até dizer para você que nós podemos pensar o contrário. É mais fácil saber quantos processos não tratam de terceirização do que quantos tratam desse fenômeno. Tal o volume. Tal o volume. E muitas, mas muitas mesmo, de forma irregular. Quer dizer, valendo-se da terceirização como uma forma de precarizar, de prejudicar aquele que trabalha. Quais as reclamações mais comuns que chegam aqui ao tribunal, ministro? Bom, o que chega aqui fundamentalmente é o problema da inidoneidade da empresa terceirizada. Quer dizer, a sua incapacidade de pagar os seus empregados, porque são empresas que não têm lastro e que vencem um processo de, às vezes, de concorrência, ou conseguem um trabalho como terceirizadas, mas não fazem recolhimentos de fundo de garantia, não fazem recolhimentos previdenciários, não pagam o salário da categoria. Então, esse tipo de problema tem como consequência a responsabilização, em segundo lugar, da tomadora de serviço, para que ela fiscalize. O TST, afinal, não está querendo que a tomadora de serviço seja a empresa que vá pagar o salário do empregado dos outros. O que se quer, sim, é que essa empresa fiscalize e não aceite o concurso de empresas que não cumprem a legislação. Agora, o senhor disse que são empresas que não têm lastro. Isso quer dizer que depois não tem como punir? Ou seja, não tem como cobrar delas o que elas devem para os funcionários? Seria isso, ministro? Pois é. Esse é um outro capítulo. Na hora de cobrar num processo, quem vai pagar é a empresa. Ora, mas se a empresa não tiver patrimônio, existe uma possibilidade de desconsiderar a empresa e responsabilizar os sócios. Agora, isso a gente só de falar já percebe que é difícil. É por isso que a súmula 331 diz que a responsabilidade principal é da empresa terceirizada, que é a empregadora. Mas há uma responsabilidade subsidiária, nós podíamos dizer, em segundo lugar, daquela que fez o contrato com a terceirizada, que é a tomadora de serviço. Por quê? Porque na hora de pagar os valores no processo, se a empregadora, que é terceirizada, não tem patrimônio, em vez de ter de ir atrás do sócio, que nem sempre é encontrado, etc., volta-se contra o patrimônio da tomadora de serviço, que é um risco que, obviamente, ela deve assumir e deveria ter pensado nisso quando elegeu mal esta ou aquela empresa para fazer o serviço terceirizado. Okay. Em bom português, o que não é possível é alguém prestar serviço e depois não receber por esse trabalho que prestou. Obrigada, ministro, pela participação do senhor aqui no TVTST. Eu que agradeço. Eu conversei hoje com o ministro Pedro Paulo Mano sobre terceirização. Agora, de onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST. Hora de conferir a biografia dos ministros da Corte por ordem de antiguidade. Hoje você conhece a trajetória do ministro Ives Gandra Filho. Ives Gandra da Silva Martins Filho nasceu em São Paulo em 9 de maio de 1959.
É formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial. Fez mestrado em Direito na Universidade de Brasília. Em 1988, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para procurador do trabalho de segunda categoria. Também atuou como procurador da primeira categoria. Foi vice-procurador-geral do Trabalho de 95 a 96 e subprocurador-geral do Trabalho e assessor especial da Casa Civil da Presidência da República nos 2 anos seguintes. Foi agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau de comendador em agosto de 92 e promovido ao grau de Gran Cruz no dia da posse como ministro do TST, em 14 de outubro de 1999. É autor de várias obras, entre elas o Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho, Processo Coletivo do Trabalho, A Legitimidade do Direito Positivo, Ação Civil Pública Trabalhista e a História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Foi o primeiro diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e atualmente é conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e presidente da 7ª turma do TST. Que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube e se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho diariamente em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você, então, até lá!